E aí, nação celeste, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia a partir de agora para mais um conteúdo sempre atualizando sobre as últimas notícias. Aqui neste vídeo você vai ficar sabendo sobre a escalação do Cruzeiro contra a equipe do América, domingão, jogo importante. Então bora te atualizar não só sobre os 11 que vão iniciar, mas também sobre outras informações envolvendo a partida que é importante. Tá aí a capa de mais um conteúdo, nação. Já peço, antes de mais nada, sem enrolação, aquele like de vocês. Mais do que humilde, a meta é de 500 joinha. Já se inscreva, hype o vídeo e comenta bastante. Quero saber a sua opinião sobre as mudanças que teremos novamente, dessa vez contra a equipe do Mequinha. Vamos lá, primeira tela na sua tela, pra gente trazer algumas informações importantes, tá, sobre o jogo de hoje. Basicamente, 7ª rodada do campeonato dele, então é a penúltima, né, rodada. São 8 jogos na primeira fase. Cruzeiro e América no Mineirão, partida que inicia às 18 horas com transmissão da Globo, do Sport TV, do Premier e também no YouTube pelo Sportnet, tá? Então, transmissão aí de todos os veículos que têm direito de transmissão do Campeonato Mineiro. Até o fechamento, nação, deste vídeo, 20 mil ingressos vendidos, tá? Ainda não tivemos uma nova parcial. Eu acredito que quando eu subir esse vídeo, ou horas depois ali, deveremos ter uma parcial de 25 mil. Então, público entre 25 a 30 mil cruzeirenses, né? E também ali, né, no setor visitante, americanos, no Mineirão, tá? Um público melhor do que foi a última partida. No caso, a estreia, né, do Cruzeiro aí, do brasileiro contra a equipe do Coritiba. Beleza, nação? E aí, sem enrolação, bora pra nossa escalação. E aí, teremos mudanças. Já dá pra cravar isso aqui. Teremos mudanças comparado, né, ao time que iniciou aí contra a equipe do Coritiba na última quinta-feira. Então vamos lá, nação. Na linha defensiva é onde a gente vai ter aí os principais impactos. Cássio é o goleiro, até aí tudo bem. E o Fagner será o titular na lateral direita. Com isso, o William vai para o banco de reservas. O William, nação, não sei se vocês concordam comigo, era uma bomba relógio que iria estourar a qualquer momento, né? Muitas críticas por parte da torcida já há algumas semanas, já há alguns meses, desde a reta final da última temporada. E estourou contra o Coritiba, na substituição que o Tite fez, nas vaias que o William tomou, da forma como ele saiu ali bem pé da vida. E aí a gente agora vai ter o Fagner, o William vai ficar um pouquinho no banco, pensando aí de repente na evolução do seu futebol que precisa acontecer. E o Cauã Moraes, nação, que poderia ser uma opção, infelizmente não será, tá? O Cruzeiro divulgou na noite de sábado, ontem à noite, uma notícia nada boa, tá? Ó, abre aspas, o Cruzeiro informa que o lateral Cauã Moraes foi submetido a exames que diagnosticaram edema muscular na coxa direita. E o tratamento é conservador, então pelo menos 2 semanas off aí do Cauã Moraes, tá? Continuando na escalação, Fabrício Bruno, olha quem tá voltando. Vidalba volta a ser titular do Cruzeiro após aí pouco mais de um mês, porque ele é titular no jogo da ida, lá em meados de 15, 16 de dezembro, contra o Corinthians, e volta agora, quase 2 meses depois. Então, assim, é uma volta importante. Eu estou contando muito, meu argentino, que você vai ser a mudança que a gente precisa, principalmente defensivamente falando, porque o Cruzeiro virou uma peneira nesses primeiros jogos do ano. Acho que são 9 jogos com esse, contando, né, esse do América. E até aqui, rapaziada, me fala de cabeça aí qual jogo que o Cruzeiro passou em branco. É exceção, pô, é exceção. Então, quem sabe, né, com o Fagner e o Vidalba nessa linha defensiva, a gente não tem uma melhora também nesse aspecto. E pra fechar esse sistema defensivo, ele, Kaique, né, que é um dos poucos que a gente pode ver que tá regular ali, né, nesse início de temporada. Não é o Kaique do ano passado, longe disso, mas também tá longe, por exemplo, de ter caído tanto tecnicamente quanto o Fabrício Bruno, que deveria ser um pilar dessa defesa do Cruzeiro. Do meio pra frente, nação, eu vou trazer a escalação e fazer uma ponderação. Romero, Gerson, tá? De início, no último treinamento foi o que a gente teve. Christian,
Matheus Pereira, Arroyo e Caio Jorge. Então, do meio pra frente é basicamente o que a gente viu contra o Coritiba, só que eu preciso fazer um adendo, tá? Nesse sábado, né, nos treinos que aconteceram antes da preparação, né, de repouso para essa partida contra o América, a gente teve algumas variações importantes feitas pelo Tite. Então, assim, a gente pode ter uma alteração do meio pra frente. O que o Tite fez diferente, tá? Ele colocou o Lucas Silva no lugar do Gerson pra jogar ao lado do Romero. Ele chegou a treinar em parte do trabalho dessa maneira. O Wanderson, ele chegou a colocar o Wanderson no lugar do Arroyo. E aí, rapaziada, ele também chegou a colocar o Gerson no lugar do Christian. Foram mudanças que ele fez e uma dessas pode se concretizar. E eu posso ser sincero, eu acredito que vai se concretizar, tá? E aqui é palpite, tá? Aqui, a partir do que eu vou falar aqui agora, é opinião. Eu colocaria... Você está liberado para me metralhar nos comentários. Eu colocaria o Wanderson no lugar do Arroyo. Aí me xingar, né? Vou me explicar, vou me justificar, tá? Rapaziada, eu não tenho a menor dúvida que quando o time do Cruzeiro tiver azeitado, ponto ali pra, né, pra você poder temperar a tua salada, pra fritar ali o teu franguinho, que o Arroyo ou o Sinisterra serão as primeiras opções para lado de campo. E o Wanderson corre por fora, assim como outros, como por exemplo Marquinhos, Kenji. Mas, observando, eu fiz uma coisa nesse sábado. Eu parei para olhar alguns lances dos jogos contra o Botafogo, contra o Atlético, contra o Coritiba e contra o Betim. Contra o Betim não é tão parâmetro por conta do nível do adversário, mas esses outros 3 jogos sim. E sabe qual tem sido o maior problema na minha avaliação? Tem sido principalmente no momento sem a bola. Porque bora falar com o momento com a bola, né? Lá ele. Nos primeiros tempos desses jogos todos que eu mencionei, o Cruzeiro criou. Criou não pra fazer apenas um gol, mas pra fazer 2, 3 chances claras mesmo. E nos segundos tempos, com a bola, o Cruzeiro tem criado bem menos. Mas tem criado ali, uma chance ou outra. Contra o Atlético teve aquela bola do Arroyo, né, que vocês vão se lembrar bem. Contra o Coritiba, o Cruzeiro teve algumas bolas ali, que, né, o goleiro adversário foi exigidíssimo, né? Contra o Botafogo menos, mas também teve uma estocadinha ali. Agora, sem a bola, no primeiro tempo, é um time que deixa muito buraco e muito espaço. É um time que não encontra uma compactação, não se encontra em dobra de marcação, não se encontra em nada, em pressão, lá na saída de bola. Só que assim, multiplica por 3. Isso tudo que eu disse no segundo tempo sem a bola. O Cruzeiro, rapaziada, ele tá vulnerável antes de tentar chegar ao gol. Sem a bola, é um Cruzeiro que lembra muito o Cruzeiro do Fernando Diniz. O pior técnico da história do Cruzeiro Esporte Clube. Nunca vou deixar de falar isso aqui. Não sei nem porque esse cara ainda consegue arrumar emprego. Horroroso. Vai afundar o Vasco, tá afundando inclusive. Enfim. O Tite, ele precisa se escorar no que fez ele ser o Tite, P. Que é o momento defensivo, momento tático sem a bola, os seus times compactos. Um time que é seguro defensivamente. O Cruzeiro é uma peneira, rapaziada. E para o Tite conseguir ajustar isso, ele precisa de jogadores que taticamente entreguem isso. O Wanderson entrega sem a bola muito mais do que o Arroyo. Mas não é pouca coisa, é muito mais. E aí talvez ele consiga azeitar esse time em uma sequência de jogos com jogadores mais de obra. Aqueles caras, sabe, que é o servente pedreiro. Pra depois, rapaziada, ele vir com acabamento, que é o que faz os olhos brilharem.
Arroyo, Sinisterra, jogadores mais técnicos. É o que eu faria. É o que eu faria. O Arroyo, quando ele entra no lugar do Wanderson no passado, mais por uma questão física, né? Porque o Wanderson tem aquela lesão. Nos primeiros jogos, taticamente, eu falei aqui no canal, olha, com a bola você vê uma evolução clara. O Cruzeiro é outro. O Wanderson era praticamente um zero à esquerda com a bola. Mas sem a bola, em contrapartida, o Arroyo tem dados, sinais de dificuldade. E aí, ao longo dos jogos, o excelente Leonardo Jardim foi ajustando isso e o Arroyo termina a temporada muito bem, taticamente. Contra o Corinthians, não é só os 2 gols. Além dos 2 gols, taticamente, o Arroyo fez uma partidaça. Sem a bola, ajudou muito. Caiu um pouco ali no final do segundo tempo, mas faz parte. Então eu faria essa movimentação, podem me xingar, fiquem à vontade. Xinga não, né? Só discordem. Mas eu tentaria arrumar a casinha primeiro, rapaziada. Eu tentaria ser um time que parasse de tomar tantos gols, fosse mais sólido defensivamente, porque ofensivamente, mesmo que você dê uma atenção a menos, você tem Caio Jorge, você tem Matheus Pereira, você tem Gerson, você tem um Christian que faz um box-to-box interessantíssimo. Você tem jogadores que tem de onde tirar. E o Arroyo, para um segundo tempo, pô, ele vai ser um jogador que poderia ser muito importante para pegar uma defesa mais descansada. O Gilmar faria isso. Essa seria a minha terceira mudança. São 3 mudanças que devem acontecer por conta do que eu disse, né? Muita alteração no último treinamento. Vou repetir, Gerson no lugar do Christian, Lucas Silva no lugar do Gerson e o Wanderson no lugar do Arroyo. Uma dessas deve se concretizar para formar essas 3 mudanças. Não sei qual era, mas eu escolheria essa. O que você faria do meio pra frente? Mudaria alguma coisa ou entraria exatamente desse jeito que tá na sua tela? Só pra gente poder finalizar aqui o nosso vídeo, trazer a tabela do Campeonato Mineiro pra vocês. Que ontem, né, tivemos alguns jogos importantes e aconteceu o inexplicável, né? Caiu no colo do Cruzeiro a oportunidade de finalizar o Campeonato Mineiro, essa primeira fase, com a melhor campanha. O Norte tropeçou em casa, de uma maneira inexplicável pro Uberlândia, perdeu por 3-2 e deixou o caminho livre aí. Se o Cruzeiro venceu o América, bora aqui pra classificação, o Cruzeiro vai pra 12 pontos, ultrapassa não apenas o Norte do grupo, mas iguala-se ao América em número de pontos, 12, mas ultrapassa nos critérios de desempate e se tornaria o time, então, com a melhor campanha na penúltima rodada da primeira fase. E aí vai para a última rodada contra a URT, que é líder do grupo do Atlético. Vai para essa última rodada contra a URT, dependendo só de si para se classificar no grupo e para pegar essa campanha, essa melhor campanha. Então, coisas do futebol. É por isso que o futebol é sensacional. O Cruzeiro chegava, né, para a penúltima rodada muito pressionado e agora vai entrar em campo contra o América dependendo só de si para se classificar. Mas é isso, chegou até aqui, deixa o like, opina bastante, quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Eu sei que muita gente vai discordar dessa questão envolvendo o Wanderson, envolvendo o Arroyo, mas traz o contraponto aí, por onde você acha que o Tite pode ajustar essa equipe, levando em consideração que eu não quero que o Tite seja demitido pelo fato de que, se ele não for demitido, é porque as vitórias voltam a acontecer, né? Por isso, tem gente pedindo derrota do Cruzeiro contra o América hoje. Não faço parte dessa galerinha. Eu não consigo, a partir das 18 horas, iniciar a transmissão torcendo pro Cruzeiro errar passe, pro Cruzeiro tomar drible, pro Cruzeiro tomar gol, pra ser goleado, pra ver o técnico cair. Eu não consigo, tá? Eu não consigo. Então, opine, comente, deixa o like e se puder também, hype pro nosso vídeo. Até a próxima, tamo junto, nação.